Galera, capítulo 1173 de One Piece no ar, com o início da guerra total em Elbaf entre os gigantes que foram possuídos e os gigantes que ainda não foram possuídos. Tivemos o Zoraço brilhando nesse capítulo, indo pra cima dos gigantes imortais sem medo, e tivemos também fortes revelações a respeito da relação entre Brook e a Cavaleira Gunko. Quem diria que o Zoraço e o Brook, principalmente ele, teriam mais destaque que o Usopp nesse arco de Elbaf, né? Eu ainda não perdi as esperanças e eu ainda acredito que o Usopp terá o seu grande momento nesse arco, mas faz sentido que esses outros dois também tenham destaque e eu vou explicar o porquê. É sobre o melhor capítulo de One Piece que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você pegar sua espada e cortar o botão do like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado na nossa jornada, como você sabe, rumo a 1 milhão de tripulantes. Mas antes de falar do capítulo em si, só uma observação a respeito desse pedido de capa que mostra o Usopp em... Olha só, né? O Usopp tendo destaque. Quem disse que ele não ia ter destaque? Olha só, ele aparecendo no pedido de capa desse capítulo, ele aparecendo, enfiando o nariz num pote de mel para atrair uns besouros e até o Chopper se sentindo atraído. Galera, se eu disser o que eu imaginei com essa cena, eu seria cancelado, então é melhor ficar quieto, mas eu tenho certeza de que vocês imaginaram a exata mesma coisa que eu. Mas agora sim, vamos lá. O capítulo começa com essa página insana do início da Guerra Total, mostrando os gigantes do bem que ainda não foram transformados em demônios contra os demônios, no caso os gigantes do mal, que já foram transformados em demônios, e a gente pode ver a clara diferença de tamanho e imponência entre eles, com os gigantes endemoniados roubando completamente a presença e o impacto nessa imagem, sabe? Eles claramente estão muito maiores ali visualmente do que os gigantes do bem. Então, claramente, não vai ser um desafio fácil, principalmente pelos gigantes serem os próprios aliados, familiares e amigos de todos eles. E antes da luta começar, a gente descobre qual era o tal plano genial do Zoro. Primeiro, ele pergunta para os gigantes se realmente não tem problema ele cortar aqueles gigantes, e os outros respondem que está tudo bem. Então essa preocupação genuína do Zoro foi um detalhe muito legal, principalmente porque o Zoro não é um maníaco que vai sair cortando todo mundo sem pensar duas vezes. O próprio Gaban já tinha explicado que o Haki do Rei é a chave para enfrentar esses caras, e o Zoro tem esse poder. Então no pior dos casos, o Zoro poderia realmente acabar matando todos eles, afinal eles nunca enfrentaram oponentes como esses. Mas um dos gigantes diz pro Zoro pelo menos tentar preservar o orgulho deles, mesmo no caso, né, que eles sejam mortos. E diferente do que eu pensava que poderia acontecer com o Zoro, né, sendo arremessado feito uma bola de boliche, igual aconteceu no arco de Dressrosa, ele pula por conta própria, até porque eles já estavam perto o suficiente do epicentro da batalha, e ele sai pulando por cima da cabeça dos gigantes, claramente desrespeitando todo o orgulho deles. Mas o Zoro faz isso justamente porque se ele ficar preso entre os gigantes endemoniados, ele pode acabar sendo pego pelo Dome Reverse. Provavelmente, né, existe um limite de tempo em que você pode ficar no meio deles. Por exemplo, se você ficar mais do que 5 ou 10 segundos entre os gigantes, não sei, você acaba sendo pego pelo Dome Reverse. E essa habilidade, galera, do Dome Reverse, talvez também se trate de uma disputa de força de espírito, no caso, o próprio Haki. Ou seja, quando os gigantes encapetados conseguem te cercar, a força de espírito deles e, consequentemente, a força de espírito de Imo também começa a fazer uma pressão esmagadora em cima de você até o seu espírito ser completamente dominado e você ser pego pelo Dome Reverse. Enfim, Zoro sabia desse risco e por isso ele decidiu sair pulando por cima da cabeça dos gigantes até ficar bem no meio da confusão, mas ainda acima dos gigantes, e lança o cruzamento dos 6 caminhos do Pain. Galera, essa é a mesma técnica que o Zoro usa contra o Kraken, lá no início do arco da Ilha dos Tritões, e apesar de muita gente não saber, essa é sim uma das técnicas mais poderosas do arsenal do Zoro. Ele só diz o famoso Santorio Ogi quando ele está prestes a lançar alguma das suas técnicas mais poderosas. E agora o Zoro ainda imbuiu essa técnica com o seu Haki do Rei avançado. A prova disso, né, são os fluidos de Haki vazando das espadas dele. Como consequência, os gigantes buchas são aparentemente derrotados, pelo menos por enquanto, né, já que eles são imortais, mas o Zoro fica na merda quando o Dory e o Brog vão pra cima dele e o Zoro fica justamente entre eles dois. Então, para evitar ser acertado,
Zoro usa as espadas para se impulsionar para baixo e sair da frente do ataque. Exatamente, né? Ou parecido com o que ele fez para evitar ser jogado lá de cima de Onigashima pelo King, lá no arco de Wano. E isso acaba fazendo com que Dory e Brog acabem acertando um ao outro. Os escudos dos dois são cortados e enquanto a espada do Dory desce no peito do Brog, o machado do Brog praticamente decepa o pescoço do Dory. Mas apesar do susto, eles não foram acertados com o hack do rei e continuam sendo imortais. Então isso não vai causar nenhum dano de verdade e logo logo eles vão se regenerar. Mas essa foi uma sacada interessante do Oda, evitando que o Zoro cortasse diretamente eles dois e fazendo com que eles mesmos se cortassem. Inclusive, né, fazendo até um paralelo com a cena em que eles se acertam lá no arco de Little Garden também. Agora, com quem eles precisam se preocupar mesmo é com o Zoro. Afinal, ele caiu justamente entre o Dory e o Brog. Então, será que veremos ele ser pego pelo Domi Reverse? Galera, olha, eu acharia um movimento muito ousado do Oda fazer o Zoro ser transformado dessa forma e eu acho muito difícil que aconteça, pelo menos com o Zoro. Então pode ser que ele só saia do caminho antes de ser pego pelo Domi Reverse, mas por enquanto o risco ainda é real. Já a segunda parte desse capítulo envolve o Brook, que tinha desaparecido no capítulo passado e agora a gente descobre onde é que ele se meteu. A gente até tinha pensado que ele tinha usado a habilidade dele de extrair a própria alma do corpo para ficar vagando por aí, mas não, galera. Ele literalmente foi se arrastando mesmo com o corpo físico dele, mesmo enrolado nas fitas da Gunko, e conseguiu chegar até a própria Gunko, e nessa hora ele chama a Gunko de Princesa Shuri. Então descobrimos nesse capítulo que a Gunko era originalmente a princesa de um reino e não uma garotinha qualquer. Galera, mais pro início do arco, a gente descobriu que a Gunko era uma grande fã das músicas do Soul King e tivemos também um flashback muito breve do Brook ao lado de uma garotinha muito antes dele ser um pirata. Isso fez muita gente acreditar até que a Gunko pudesse ser filha do Brook, que o Brook pudesse ter sido um cavaleiro sagrado e vivido em Marijoa. Enfim, o que a gente sabia como fato é que no capítulo 489 do mangá de One Piece, Brook revelou ter sido o líder de um comboio de batalha de um certo reino, muito antes dele ter se tornado um pirata. Mas isso nunca mais foi sequer mencionado na história e eu mesmo nem sequer lembrava disso até pouco tempo atrás. E agora, depois de quase 1000 capítulos, esse detalhe voltou a ter alguma relevância. Então, nesse capítulo, vemos o Brook tentando conversar com a Gunko, perguntando se ela era realmente a tal princesa Shuri, dizendo que ela provavelmente não reconheceria ele por causa da aparência de esqueleto que ele tem agora, que não teria, né, como ela ser a princesa Shuri, considerando o tempo que se passou, mas que é impossível negar a semelhança entre elas e que talvez ela fosse alguma descendente da tal princesa Shuri. Obviamente, como a gente sabe, aquela provavelmente é sim a princesa Shuri, que deve ter se tornado imortal desde aquela época e por isso ela tem a exata mesma aparência de quando ela ainda era uma pessoa normal. Brook ainda menciona as características físicas dela, dizendo que ela tem cabelos azuis, um detalhe que a gente ainda não sabia, a cor dos olhos dela com heterocromia, né, a famosa homofobia, né, e uma conexão com a Terra Sagrada e ainda por cima que ela era fã das músicas dele. Aqui eu não acho que a Gunko vivesse exatamente em Marijoa ou fosse uma nobre mundial propriamente dita, mas sim que ela fosse a princesa de um reino filiado ao governo mundial. Por isso, o Brook ele menciona a conexão dela com a Terra Sagrada. E ele ainda continua lançando mais uma bomba, galera, dizendo que esperava passar o resto da vida sem ter que pensar nela novamente e revela que deve tudo ao homem que ela tirou a vida e chama ela de Princesa Parricida. Ou seja, quando a gente pensava que o Brook ficaria feliz de reencontrar a Gunko, ele na verdade foi puto da cara com isso. Galera, Parricida, pra quem não sabe, se refere a uma pessoa que matou o próprio pai, a própria mãe ou algum ascendente que seja. Então, pegando toda essa fala do Brook como base, a gente pode concluir algumas coisas. Provavelmente foi o pai da Gunko que deu a oportunidade do Brook ser um soldado de elite daquele reino. Segundo, provavelmente o Brook tinha um carinho muito grande pela Gunko, tendo assumido um papel de guardião da garota, muito parecido com aquela relação que o Pel tem com a princesa Vivi, mas a Gunko provavelmente
provavelmente foi forçada a matar o próprio pai, ou o próprio pai e a mãe junto, enfim, depois dela ser possuída e controlada diretamente por Imo. E com essa revelação, mais uma vez é comprovado que Imo tem um interesse muito particular por princesas, por garotas jovens e bonitas da realeza. Não é à toa, né, que o maior exemplo disso é o interesse particular de Imo pela princesa Vivi e pela sua ascendente Lily. Então sim, galera, muito provavelmente Imo era um homem frustrado que nunca conseguiu conquistar a rainha de Alabasta da época e por isso precisou compensar esse fracasso, não só tendo possuído o corpo da Lily diretamente, né, que desapareceu misteriosamente naquela época e a gente sabe o porquê, já que o corpo dela continua sentado no trono vazio e possuindo também os corpos de outras princesas ao longo do tempo. Isso inclusive, né, me faz pensar que caso a Nami, caso ela seja a princesa perdida de algum reino, ela pode muito bem vir a ser também um alvo de Imo. Enfim, galera, discurso muito impactante do Brook com uma carga emocional gigantesca, somado a uma série de revelações importantes e que foi o suficiente para fazer com que a Gunko recuperasse as suas memórias, mesmo que temporariamente. Assim que ela recupera a memória, no caso ela se livra, né, da possessão de Imo, ela já se lembra imediatamente de quem era o Brook, liberta ele dos seus poderes e manda ele correr. Logo em seguida, Gunko tem o seu corpo completamente tomado de novo e o Brook fica com a perna presa de novo, galera. Bem que ele poderia, né, arrancar a própria perna, já que ele pode colar ela de volta depois, caso vocês tenham esquecido dessa habilidade dele, ou expulsar a própria alma de dentro do corpo para poder continuar se movendo, enfim. Mas o que acontece no quadro seguinte é a Gunko indo pra cima do Brook e ele conseguindo tancar um golpe dela com o seu escudo. Simplesmente foda demais todo o discurso do Brook, a confusão mental da Gunko, a reação imediata dela e ainda por cima um clashzinho genérico entre os dois para não perder, né, o costume. E como bônus, Brook ainda por cima conseguiu fazer com que o poder da Gunko fosse desativado e ele tenha libertado o resto dos buchas de palha, o Sop, Nami e Jinbe. Caralho, até o Jinbe entrou nessa, né? Só a Robin que não foi libertada porque ela tinha sido presa com os espinhos do Sommers e não com as setas da Gunko. Então vamos ver, né, se eles vão começar a fazer alguma coisa que preste a partir de agora nesse arco. E galera, por que o Oda ele decidiu dar um hype no Zoro e no Brook, inclusive aprofundando demais todo o passado do Brook e fazendo ele ter uma relação direta com a Gunko nesse arco? Porque tanto o Zoro quanto o Brook têm habilidades que conversam com toda essa temática de demônios, almas e submundo. O Zoro se auto-intitulou o Rei do Inferno, viu literalmente a morte na frente dele, então é capaz do Oda desenvolver toda essa questão que ficou pendente lá no final do arco de Wano, seja desenvolvendo o Haki do Rei do Zoro ou ele concluindo o processo de ter uma lâmina negra, enfim. E por outro lado, o Brook também tem poderes relacionados ao submundo. Ele é literalmente um counter das almas da Big Mom, então ele tem poderes que podem ser explorados contra Imo nesse arco. Inclusive pode ser que isso fique evidente agora que o Brook começou a enfrentar Imo num X1 direto. Agora, claro que nem tudo é só poderzinho. O Oda aproveitou esse arco para aprofundar o passado do Brook, assim como ele vem fazendo com vários dos Chapéus de Palha, e ele conseguiu também pegar um gancho perdido lá no arco de Thriller Bark para transformar em algo muito maior agora nesse arco de Elbaf. Mas ainda assim, eu acredito fortemente que as habilidades do Brook vão ser fundamentais para eles conseguirem lidar com seres imortais como Imo. Mas eu ainda sigo plenamente convicto de que o Oda está deixando o melhor para o final, que será o grande momento do Sop nesse arco. Vocês podem até continuar rindo da minha cara, mas eu me recuso a acreditar que o Oda ele vai tratar o Sop feito random justamente num arco como esse. No fim, a terceira parte desse capítulo mostra que as crianças continuam caminhando por causa dos poderes da Gunko que não foram desativados para elas, até que vemos os pais das crianças junto de alguns gigantes da tripulação